Bom dia para todos. É um prazer. Sou Thomas Treba, diretor do Columbia Global Center, que é um braço da Universidade de Columbia, aqui no Brasil, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Eu devo falar de início que esse evento, que é um evento super importante sobre liberdade de expressão, será passado em duas línguas, ambas línguas, e temos tradução disponível para inglês e para o português. Eu falarei aqui rapidamente, no início, umas poucas palavras em português e depois, a minha parte depois será em inglês. Então, estamos conquistando essa divisão que as línguas nos impõem através de uma tradução boa para ambas línguas, tá? Vocês se sentem à vontade. Eu quero aqui também convidar todos que estejam nos assistindo para fazer o uso do chat, para fazer suas perguntas, levantar suas mãos e participar dessa forma no debate vigoroso que vai seguir após os comentários iniciais de nossos ilustres palestrantes. Bom, sem mais de mim, esse evento sobre liberdade de expressão sob ataque, lições do mundo para o Brasil. Eu gostaria de apresentar-lhes a minha co-anfitriã, que é a pessoa de Ana Toni, que aqui, Ana, pessoa muito bem conhecida aqui no Brasil, diretor executivo do Instituto de Clima e Sociedade, mas hoje de manhã Ana vai falar em nome do nosso parceiro nesse empreendimento de liberdade de expressão, da Samambaia Filantropias. Ana, gostaria de te dar as boas-vindas pessoalmente e pedir para você faça seus comentários iniciais. Seja bem-vinda. Obrigado, Thomas. Queria primeiramente agradecer ao Columbia Global Center. É um prazer. Estou falando aqui, como você falou, em nome da Samambaia Filantropias, que é uma nova organização filantrópica aqui no Brasil, liderada pelo Guilherme Coelho, uma pessoa bastante especial, que escolheu 3 tópicos para financiar as organizações da sociedade civil, trabalhando em 3 áreas, principalmente liberdade de expressão, que é o tópico aqui do nosso evento, o tema de mudanças climáticas, conscientização sobre mudanças climáticas, e também o tópico sobre tributação progressiva. Então, 3 tópicos que Samambaia Filantropias começa agora a financiar, e é com muito, muito prazer que o Columbia Global Center é um dos parceiros, né, da Samambaia Filantropias, e agora tem uma nova iniciativa que Denise Dora, do artigo 19, também com o pessoal do 342, está colocando em pé, que será aí uma área de liberdade de expressão e cultura, também em parceria com Samambaias Filantropias. Então, fico muito feliz de estar nesse evento. Nós estamos aqui no Brasil passando por um momento único, né, eu diria, e tem diversos tons entre democracia plena e autoritarismos. Nós temos muitas coisas entre esses 2 polos, e acho que é fundamental a sociedade civil estar absolutamente vigiante em todos os espaços de direitos conquistados. A gente tem tido movimentos muito preocupantes aqui no Brasil, em diversas áreas, na área não só de liberdade de expressão, mas na área de transparência, na área de participação. Recentemente, eu trabalhando no tema de mudanças climáticas, ouvimos aí que a ABIN mandou pessoas para a COP de Madrid, onde diversos parlamentares, sociedade civil ali estavam. Então, a gente vê sinais preocupantes, e eu acho que o olhar especificamente na área de liberdade de expressão é muito importante, porque o que delimita, o que não delimita, né? Qual é o limite desse? E a gente vê pessoas usando o termo de liberdade de expressão para defender exatamente o oposto do que foi pensado com o termo de liberdade de expressão. Então, é um prazer estar aqui, ter essa parceria com o Columbia Global Center, que vocês têm trazido muitos importantes debates para o Brasil. Então, Thomas, agradeço muito esse evento que vocês colocaram em pé. Obrigado. Muito obrigado, Ana. Nós agradecemos a vocês e a parceria
com Samambaia Filantropias e você pessoalmente, Guilherme Coelho, nosso grande parceiro. Bom, eu dou um instantinho para todo mundo mudar para o canal de inglês, que agora pretendo passar para o inglês. Facilita para mim, pode não estou querendo dificultar para o resto, mas eu falo nos meus comentários iniciais em inglês. I'd like to start today by mentioning what a wonderful lineup we have. Ricardo Gandur, a well-known journalist here from the Estado de São Paulo, CBN, and a long and illustrious journalistic career, and a former visiting professor at Columbia School of Journalism in New York, will be the moderator. We're also welcoming my colleague Agnès Calamard, who is the head of the Columbia's Freedom of Expression Project, which I wanted you to learn about. And Agnès follows events in Brazil, all over the world, but I think she has a special place in her heart for Brazil and her mind, and is concerned with Brazilian issues, and has been a visitor here to Brazil. So Agnès is with us today. I'm very pleased as well to mention the name of Patricia Campos Melo, well known to all of us for her brave, courageous, long-serving time as a journalist for Folha de São Paulo. She was awarded Columbia's most prestigious award for Inter-American Journalism last week at a virtual ceremony held in New York, joining one of 40 Brazilian journalists who have been so honored over the last 80 years. So Patricia, welcome and pleased to have you. And then Denise Dora is joining us today. Denise has, again, Ricardo will tell you more, but Denise today is Executive Director of Article 19 for South America. So it's fortunate for Brazil that she's based here and brings her long background in human rights to this very important issue that we're discussing today. Well, just to complete my introductory remarks, it's obviously of utmost concern to all of us that freedom of expression has come under such vicious attack all over the world. I thought those days were gone, and that journalists must run such unacceptable risks simply to complete their duties of keeping the rest of us informed. And I get the sense that except for fora like these sorts of threats go unnoticed by many citizens who maybe take the operation of a free and unfettered press for granted. But with the rise of authoritarianism all over the world, and right-wing populism and nativism, maybe perhaps emanating now, especially from the United States, but really all over the world. Fake news, we all know, has become extremely powerful means to manipulate mass communication, leading to bitter partisanship almost everywhere one looks. Look at these elections in the United States. You need no further evidence. And then the fake news and the partisanship turbocharged by artificial intelligence algorithms that have been a powerful, unimaginably powerful accelerator of this partisanship, more and more leading us to see only the news that reinforces our point of view and to develop intolerance for those who hold other views. But it's now that fake news in itself sounds a little bit innocent compared to the issues I think that confront us today and that I know our panel will delve into. Let's call things what they are: hate speech, often emanating from government-linked vehicles in the United States and in Brazil, and of course in other countries, a vilification of the press, personal attacks on the press, and perhaps I would suggest especially women members of the press, violence against journalists, a routine but perhaps no case more shocking than the murder of Jamal Khashoggi in the Saudi consulate in Istanbul 2 years ago. Disinformation campaigns, this is very frustrating. Disinformation campaigns in the case of health crises, don't believe the scientists in terms of the pandemic or in climate change, or so many areas where our scientific expertise is needed. That expertise is discarded and people encouraged to ignore it. And I think great cost
to us and to our future. So we see all of these trends in the world, but maybe especially in today's talk, we see them in the United States and in Brazil. This is our reason for coming together this morning. We hope this will be the first of a series of events calling attention to all these issues on a permanent basis. Eternal vigilance is the price we pay for freedom of expression, protecting journalists, protecting sources, pushing for honesty, protecting science, and so forth. So that is the reason I am so pleased to be here today, to bring to you in particular the expertise of Professor Agnès Callamard of the Columbia Freedom of Expression Project, but really to use that as an excuse to bring together so many of you today to talk about such an important topic. I'll sit back, I'll enjoy the debate, maybe come in later on when Ricardo opens the floor to Q&A, but know that this is what we hope will be the beginning of a series of events, maybe even creation of new institutions that look in a very special way at this, the threats against this most fundamental of democratic freedoms, which is our freedom to express ourselves. So with that, and a final welcome to the panelists, a welcome to all of you. Urge you all to use the chat, to identify yourselves in the chat room if you wish, to put your questions, and we'll try to get to as many of them at the end as we can. But without more from me, I would like to turn things over now to my very good friend and the distinguished journalist, Ricardo Gandur. Ricardo, bom dia, seja bem-vindo, welcome. Thank you so much, Tom. I'm now switch to Brazilian Portuguese. Obrigado, bom dia a todos, bom dia aos painelistas, colegas queridos, a todos da audiência, também onde vejo muitos amigos e pessoas próximas a esse tema tão importante. Todos nós temos acompanhado o aumento da sensibilidade em torno do tema liberdade de expressão, da sensibilidade e da importância. Sensibilidade é tamanha que motivou a revista do New York Times a fazer neste último domingo um interessante artigo sobre as questões que podem envolver a liberdade de expressão na era da desinformação. Patrícia, minha colega jornalista que aqui está, depois poderá falar até um pouquinho, quer dizer, é uma discussão hoje nas redações, até que ponto o discurso do ódio e a mentira explícita deveria ter lugar como outros lados no método jornalístico. É uma pergunta para a qual a resposta não é rápida, não é rápida. E acho que nós teremos a oportunidade de trafegar por esse ponto que, como eu disse, a revista do New York Times levantou nessa última edição e fez um competente resumo, não conclusivo, obviamente, ainda, sobre essa sensível questão. Eu gostaria de começar, então, o nosso painel. Cada um dos painelistas terá aí de 8 a 10 minutos para a sua fala inicial. Queria fazer a gentileza de passar inicialmente a palavra a quem está mais distante da gente, Agnès Callamard. É um prazer enorme revê-la, você que dirige desde 2013 o importantíssimo projeto Global Freedom of Expression lá na Columbia University, é uma conselheira próxima ao presidente Lee Bollinger e foi praticamente uma madrinha da minha estada na Columbia Journalism School como Visiting Scholar em 2016. Obrigado de novo, Agnès, é um prazer vê-la de novo e, por favor, os seus 8 a 10 minutos, eu vou fazer aqui o papel de lembrá-los do tempo de cada um. Agnès, sua atualização sobre a sua visão global da liberdade de expressão e os riscos e a que nós todos estamos expostos. Por favor, obrigado. Well, thank you very much, Ricardo. It's a pleasure to see you again and everyone else, old and new friends. I'm very glad to be joining you from France, where I am at the moment. And thank you for organizing this event on a topic that is very close to my heart and that is extremely topical. So
For the purpose of this presentation, I'm going to highlight 4 key challenges to freedom of expression globally, and do that a bit conceptually or analytically, rather than just present the fact as they are. Let me begin by saying that I think it is fair to say that the post-World War II global system related to freedom of expression and as part of the human rights system is at the moment very much questioned, if not thoroughly undermined. And the unraveling of the so-called global project has been analyzed through the rise of populism, the restructuring of the multipolar international system, the rise of neoliberalism, widening inequality, and so on, all of which global trends have impacted on the way we understand and protect freedom of expression. A 5th dimension of those global historical systemic changes has been the late post-industrial revolution of the 21st century, which is information technology revolution, whose impact on our societies, democracies, international system are unraveling as we speak, but are still, I think, largely misunderstood. And so in my view, this is a context within which we need to place the challenges to freedom of expression. They are part of a much larger environment, which is impacting on many dimensions of the relationship between individuals, between citizen and the state, and between various groups within society. For the purpose of this presentation, though, I thought I will highlight 4 dimensions of those challenges. The first one are actually quite old. They are what I call the old conflict of the digital era, which are now being played out in old conflict of the analog era, which are now being played out in the digital era, rejuvenated by newer, stronger actors. And I think Thomas and others were talking about, so I won't elaborate too much, but they are the old conflict over hate speech, over blasphemy. They have been around for many decades. At Article 19, when I was the executive director, focused heavily on those, and they are being played out at the international level and at the domestic level. In my view, they reflect tensions insufficiently addressed in the idea of freedom of expression, tension between autonomy and dignity on one hand, and the exercise of free speech on the other. And the expression and implication of those tensions can be deadly. We knew that already after the so-called Danish cartoon crisis, which led to thousands of people dead. And we know that particularly this week, because of the killing of this French professor, after a course where he sought to raise understanding on freedom of expression through the caricature of Prophet Muhammad, a course which is included in the official curriculum. So that's the first dimension, the old problem of hate speech being played out in the digital era. Then there are some more recent phenomena. The second issue I would like therefore to raise is in relationship to 9/11, global concern over national security and so-called terrorism,
And these have led to many actors advocating for the protection of freedom of expression, finding themselves at odds with the general public and government, who in the name of national security are pushing for greater constraints on free speech. So the first decade of the 21st century has witnessed an explosion of counterterrorism regulations, laws and policies, which are implicitly rejecting certain norms related to individual freedom. The notion of radicalization, the notion of extremism, which are very broad and do not have a clear definition domestically or internationally. All of those have meant further or new forms of restrictions on freedom of expression. More recently, those have been played out in the digital world when states have demanded that the digital actors, the large Facebook and so on, regulate radicalization and extremist speech online, and states have demanded backdoor keys and an end-to-end encryption, all of which have been conceived and are a threat to our understanding of freedom of expression. So that's the second challenge, very much linked to, yet again, an old thing, an analog issue of national security, but which played out in the digital era, are particularly worrisome. The third challenge I need to highlight is in direct relationship with the new, the new industrial revolution, so internet technology. One would have expected that the growth of transborder online speech would have incentivized government to agree common global norms. But in fact, the opposite has happened. And in this era, national sovereignty has become a central dimension of the way governments at the moment are trying to regulate online speech. So that's one dimension which is not helping the protection of freedom of expression globally. And then there are more, there are dimensions inherent to the new technology which are making the regulation of speech particularly complex. Why? So first, we have new sources of norms, and these are the large, mostly American internet service providers who, through their industry and the terms of services, have created a new bunch of ideas on what constitute freedom of expression, which governments and sometimes civil society around the world have found quite difficult to respond to, along with the commercial interest that has driven many of these normative exercises. And that has been very challenging for us. The other dimension which is challenging for freedom of expression is the fact that norms and the idea of freedom of expression is being expressed through a new language, which is algorithm, codes, artificial intelligence, and it is a normative language that few people actually master or control. We are all aware of the famous principle advanced by Lessig, that code is law, by which he meant that the obscure, non-transparent instructions embedded in the software and in the hardware are actually the equivalent of law for the cyberspace.
And that is extremely challenging for many actors around the world, including government and civil society. These codes enact quasi-legal functions along with the terms of services, and they interact more or less in a conflictual fashion with the existing law from the analog era. So the cyberspace, in fact, offers a practical example of multiple legal and normative orders with non-state actors, the corporation, competing with states as both the sources and the adjudicators of online speech content. And that has become extremely difficult. The codes and algorithms are seeking to be the law. They are expressed in a language, a mathematical mode of transmission, which very much complicates traditional normative dialogue, or indeed are the source of much normative conflict. And literally, I think we can say that normative dialogue get lost in translation, literally and metaphorically. So that is a problem that is far from being addressed at the moment, and for which everyone is looking for solution. And finally, the fourth dimension I want to highlight, characterizing the difficult global context for freedom of expression, is the fact, is some of which has been advanced now, and I mentioned them earlier, is that global freedom of expression has become the hostage of the restructuring of the international political system. Global governance over the cyberspace is not only a free speech issue, it's actually a peace and security issue. It's an economic issue. Internet is not just the vector for freedom of expression, it's a vector for everything. And therefore, we are finding ourselves in the heart of the conflict over who is going to be the hegemonic power, the United States, the US, China, Russia. Everyone is competing, and that competition is being played out in the digital space with major implication for freedom of expression. We can talk more about what it means. Domestically, the restructuring of the international political system is also played out in the challenges that are being brought out to the post-World War II human rights norms. And I think Thomas mentioned example of that in the United States, where the current president is criticizing and attacking a sacred principle of the US, which is the First Amendment and freedom of the press. To me, this is all part of rethinking the international rules of the game and the national rules of the game. It is not just the international system that is being changed, it is the actual rules. And human rights, freedom of expression were part of the rules that accompanied the birth of the international system after World War II, and therefore they are now being thoroughly undermined and challenged. So normative conflict that are not just driven by authoritarian leaders, they are also very much initiated within some of the liberal democracies as part of their attempt to regain hegemony over the international system. So in many ways, we are in the midst of a normative counter-revolution with freedom of expression at the heart of the conflict which are, in the real world
in the normative world, in the digital world, conflict which have many victims, actually dead people who are being killed, and principles which we hold very sacred and to our heart. So I'll stop here. Thank you very much. Thank you so much, Agnes. Já há, inclusive, perguntas chegando, eu vou deixar para daqui a pouco, mas certamente essa questão dos algoritmos que forjam, não é, clamores digitais, turbinam o populismo digital, a Patrícia Campos Melo vai poder falar disso daqui a pouquinho. Mas antes eu queria passar a palavra para a Denise Dora. A Denise tem até dados recentes aí da artigo 19, a Denise como diretora do capítulo latino-americano da artigo 19. Denise, por favor, aproveita o gancho e nos atualize sobre essas recentes informações que vocês divulgaram. Eu queria te pedir, então, a gentileza de usar aí os seus 8 a 10 minutos. Denise, por favor. Ok, muito obrigada, Ricardo. Obrigado, Thomas. Prazer encontrar a Patrícia, a doutora Agnes Heer. Eu gostaria de começar aonde a doutora Agnes parou, que é exatamente quais são os desafios que estão colocados hoje para a liberdade de expressão no mundo. Né? Nós, infelizmente, enfrentamos uma situação de grave ataque, e esse ataque tem muito a ver com exatamente uma reestrutura dos mecanismos globais e nacionais de relações entre as pessoas. Eu gostaria de lembrar que o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão, ele foi produzido no final dos anos 40, né? Ele foi finalmente aprovado em 1948, quando a ideia global de quem poderia ter direito à liberdade de expressão ainda era muito limitada. No momento que a Declaração Universal de Direitos Humanos foi aprovada, em dezembro de 1948, uma boa parte dos países africanos ainda eram colônias de grandes potências europeias, né? Muitos dos países na América Latina viviam sob situações de populismo autoritário e mesmo de ditaduras. A boa parte dos países asiáticos também vivia ou em situação de colônia ou em situação de grave autoritarismo, e, finalmente, algumas grandes potências do mundo, naquele momento, como os Estados Unidos, ainda viviam um processo de segregação racial legal, né? O movimento de direitos civis ele vai eclodir posteriormente à declaração. Então, o conceito originário de liberdade de expressão, pensado naquele momento, embora ele endereçasse a toda a humanidade, ele, na verdade, já poderia ser usufruído por um número muito pequeno de pessoas. Eu acho que o que nós vivemos nesses últimos 70 anos e que nos leva a uma situação no qual nós nos encontramos hoje, e eu vou dar os números, ele é também uma tensão sobre esse conceito de quem finalmente pode se expressar ou não, né? Muitos países do mundo, naquela época, as mulheres ainda não votavam, né? E foram votar depois. Então, metade da população mundial, pelo menos, um grande número, não podia sequer expressar-se através do voto, tinha direitos políticos restritos, né? A mesma coisa com todos os países no qual a clivagem étnico-racial mantinha uma parcela majoritária da sua população fora do acesso a direitos civis. Então, na minha opinião, e eu estou trazendo isso como uma das análises, parte da grande tensão sobre a liberdade de expressão se deve a essa grande pergunta: quem pode expressar-se finalmente e aonde, né? E a demanda de novas vozes, novas gerações, novos ativismos que a era digital abriu, ela presume uma diversidade de opiniões muito mais complexa do que o que a gente foi possível de regular globalmente até então. Então, aqui a gente tem um problema epistêmico profundo mesmo, de o quanto a liberdade de expressão ela é distribuída igualmente no mundo e o quanto essa distribuição produz tensão, né? E o fato de que novas vozes ocuparam essa arena pode ser um dos elementos fundamentais para que haja uma contra-revolução. A ideia de, opa, era bom, mas não era para todo mundo, né? Isso aqui passa a ser uma fonte de tensão
muito grande que se expressa exatamente nessas diversas arenas que já foram trazidas. Por exemplo, o ambiente digital, com uma limitação através de mecanismos tecnológicos das pessoas que podem acessar, mas não só isso, das pessoas que são mostradas, né, que circulam pelo ambiente digital através de algoritmos que limitam, por exemplo, a participação de pessoas negras, que é uma questão que o próprio movimento antirracista no Brasil vem trazendo. Essas ameaças, então, à liberdade de expressão, elas se organizam, talvez, em 3 grandes blocos, que são exatamente essa área de acesso à informação e transparência, a área de possibilidade de manifestação, processos cívicos, né, de protestos, liberdade de associação, e uma área que envolve direitos digitais. A Artigo 19 acaba de lançar o seu relatório global sobre liberdade de expressão, onde a gente verifica que, pela primeira vez nos últimos 70 anos, a humanidade chegou também num momento em que os ataques explícitos contra a liberdade de expressão das pessoas colocam 3,9 bilhões de pessoas em situação de limitação de liberdade de expressão nas suas várias facetas. Esse levantamento é feito a partir da análise da Universidade de Gothenburg, que faz um relatório global sobre indicadores de democracia no mundo. A Artigo 19 coleta 39 indicadores desses, que dizem exatamente respeito a acesso à informação, espaços cívicos, direitos digitais, liberdade de imprensa e proteção a jornalistas, e verifica que há uma queda global dessas liberdades. Hoje, 51%, portanto, a maioria da população do mundo vive em uma situação de limitação severa de liberdade de expressão. Infelizmente, o Brasil, ele é um país que puxa esse índice global para baixo de uma forma muito intensa, né? Nos últimos 10 anos, o Brasil vem decrescendo em liberdades de expressão, mas nos últimos 3 anos ele cai muitos pontos para ficar numa pontuação de 20 em relação a 100, né? Então, a gente poderia dizer que apenas 20% da liberdade de expressão que a gente poderia estar usufruindo do Brasil está realmente disponível para a população brasileira. E o que puxa o Brasil para baixo? Tem 3 elementos fundamentais que puxam o Brasil para baixo. Um é uma iniciativa ativa do governo federal em destruir o sistema de informações públicas brasileiro, né? O governo federal vem, desde o seu início, produzindo intervenções, desde janeiro de 2019, em institutos de pesquisa. Acho que um caso emblemático é a intervenção no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um instituto que monitora a atividade dos satélites e, entre outras coisas, produz os dados sobre as informações ambientais no Brasil, sobre, inclusive, desmatamento na Amazônia, queimadas e outros. Esse instituto foi imediatamente atacado, né? A sua direção foi desmantelada, levando, inclusive, a demissão do seu diretor-presidente, que é um cientista globalmente reconhecido, e a produção de dados que se faz hoje no Brasil, ela é muito contaminada por vieses ideológicos. Muitas, se não todas as bases de dados dos ministérios no último ano, eles foram derrubados, eles foram tirados do ar e foram recolocados com um limitador de acessos a dados. Em março deste ano, logo que se anunciou a Covid no Brasil, o governo federal editou uma medida provisória alterando a Lei de Acesso à Informação, que foi aprovada em 2011, dificultando que jornalistas, governos municipais, estaduais e cidadãs do país pudessem ter acesso a informações acuradas sobre a pandemia no Brasil. Essa medida provisória foi derrubada no Supremo Tribunal Federal, que ainda está acompanhando o caso, no início de abril, mas exigiu a mobilização da sociedade civil e dos representantes de parlamentares para reagir. De qualquer forma, o acesso tem sido limitado. A gente tem feito perguntas, tem usado a LAI regularmente, a gente escuta de jornalismo, jornalistas que também o fazem, que demora muito tempo, que não, as respostas são muito imprecisas. Acho que um outro elemento, vou me dirigindo para o final,
é o tema do ataque ao espaço cívico, já no dia 2 de janeiro de 2019, no seu primeiro dia de governo, o governo edita um decreto para alterar as regras de relação com a sociedade civil no Brasil. Esse decreto também houve também uma reação parlamentar, o parlamento cassou o decreto, mas desde então se vê um ataque regular, especialmente das autoridades públicas, inclusive o presidente falou sobre isso no seu discurso na abertura da Assembleia das Nações Unidas, dizendo que o trabalho da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, tem sido um trabalho de, entre aspas, maus brasileiros, quando, na verdade, tem sido um trabalho de defesa da manutenção do tecido social e da possibilidade de participação. Neste ano, muitos conselhos de direitos foram fechados ou estão sob intervenção, né? A participação da sociedade civil foi reduzida para que fossem nomeados assessores, cargos de confiança do governo atual. Há uma mudança muito grave na questão de acompanhamento das atividades das organizações. Houve várias tentativas de controle, né, das organizações da sociedade civil, muita criminalização e muita blasfêmia, muita estigmatização, muito discurso por parte de autoridades públicas sobre o papel cívico. E, por último, por óbvio, a perseguição a jornalistas no Brasil, especialmente as jornalistas mulheres, né? As jornalistas mulheres têm sido profundamente discriminadas e estigmatizadas. Isso vem sendo documentado e denunciado. Há um número muito expressivo de situações em que esta estigmatização pública produz uma violência, inclusive uma violência na arena digital, mas não só, né? Há jornalistas que foram também fisicamente ameaçadas, as suas famílias são expostas, a sua vida pessoal, numa combinação de misoginia e ataque à liberdade de imprensa, que é, de alguma forma, uma parte da alma da liberdade de expressão, né? Com certeza. O racismo e a misoginia, elas são um limitador imenso para as liberdades de expressão. Então, eu concluo aqui, temos muitos números aqui para compartilhar. Obrigado, Denise. A gente vai voltar a esses temas que você levantou logo mais nas perguntas, e especialmente essas ações, vamos dizer assim, silenciosas, mas muito estruturantes, no sentido das restrições da liberdade de acesso à informação. E não por acaso nós temos na mesa uma jornalista que tem sido vítima dessas ameaças que você acabou de relatar, Patrícia Campos Melo. Patrícia, muito bom te ver de novo, colega de algumas redações, premiadíssima, acabou de lançar um livro, A Máquina do Ódio, e a Patrícia tem uma carreira centrada na cobertura internacional, mas no final de 2018, pela força-tarefa e esforço concentrado da Folha de São Paulo, jornal Folha de São Paulo, em cobrir aquelas importantes eleições, a Patrícia acabou produzindo uma reportagem seminal, historicamente, o que viria a ser depois um grande debate aí sobre o uso e a manipulação de dados nas redes sociais. Patrícia, bem-vinda, e eu queria te passar a palavra para também você aí ocupar o seu tempo, nos contando um pouco da repercussão do seu livro e como é que você tem visto esses pontos levantados pela Agnès e pela Denise no ambiente jornalístico e informativo brasileiro. Bom, queria agradecer ao Gandur, que foi meu chefe, ótimo chefe no Estadão, agradecer ao Tom Treba pelo convite e as falas ótimas da Agnès e da Denise. E primeiro eu queria pedir desculpas porque eu entendi que era para eu preparar uma fala em inglês. Então eu vou pagar o mico de falar em inglês agora, porque a minha fala pequena é em inglês. Então I would like to start by apologizing because I had understood we were supposed to prepare remarks in English, so now I'm going to go through the ridiculous role of speaking English. But anyway, thank you so much for giving me the opportunity to talk a little bit about the situation of the media and the institutions in Brazil.
I would like to start by remembering a important day this year, May 25th. This is the day when the main media outlets in Brazil, they announced they would no longer send journalists to cover the impromptu press briefings of President Jair Bolsonaro at the Alvorada Palace in Brasília. Folha, O Globo, Valor Econômico, TV Globo, and others, they did not have an option, actually. It was not safe to send journalists. That same day in the morning, supporters of the president had approached the area reserved for journalists and once again began to yell at them and curse. They were saying things like rats, rotten press, fake news, communists. And this is something that was happening every day. The decision was very consequential because ever since the end of the military dictatorship, it's, the coverage of the president, it's a very important part of the daily journalism. So for the media outlets to decide that they could no longer send their journalists to do this was very, very important. 3 weeks earlier, on May 3rd, the photojournalist Dida Sampaio from Estadão, he had been pushed, kicked, and punched in the stomach during a protest in favor of Bolsonaro and in favor of the closing of Congress and the Supreme Court. The president, he has already told more than one journalist to shut up, literally. Recently, he said that he wanted to punch in the mouth one journalist. It's the same journalist whom he said that he had a terrible look of a homosexual. He called newspapers and TVs the worst names. He's been putting pressure on private advertisers to stop advertising in critical media. He's been cutting government advertising, including for TVs. TV Globo, which is the largest TV in Brazil with the largest audience, no longer gets the largest share of the advertising from the government. He tried to implement measures that would affect revenues of media outlets, at least 2 executive orders that would cut significant revenues. Once is for the publishing of the mandatory publishing of financial reports in newspapers, and the other one is for public bids. These were reversed, one in Congress and then one of them by our Supreme Court. And also, like Denise said, there's been really a restriction when they're answering for freedom of information requests, access to information legislation that we have. They tried to implement 2 executive orders as well to restrict and to increase the number of people who can restrict the access to information requested by the civil society or journalists. And in general, we journalists, we use a lot this legislation to access to information, and we've seen a significant decrease in the numbers of requests that have been authorized. As also Denise mentioned and Gandour mentioned, the situation is especially critical for female journalists. We are frequently the target of defamation campaigns, which are stimulated and amplified by the government. Much more frequently than our male colleagues. We have our parents and our children intimidated, our parents mocked, our addresses and phone numbers exposed, and we're subject to violent threats, both online and in the real world. Since February this year, thousands of memes have circulated on the internet in which my face appears in pornographic montages, videos and pictures, calling me a prostitute and alluding to sexual organs. I get messages from people saying that I offer sex in exchange for scoops and that I should be raped. This smear campaign became overwhelming after Congressman Eduardo Bolsonaro and President Jair Bolsonaro amplified and spread these sexual offenses on live TV and social media.
I'm not the only one to endure this type of aggression. Respected journalists such as Miriam Leitão, Vera Magalhães, Thalita Fernandes, Constança Rezende, Marina Dias, Juliana Dalpiva, and many, many others were and are targets of misogynistic offenses. The use of social media to mold the narrative and to attack journalists, members of the opposition and activists is an integral part of the modern populists' playbook. When I first interviewed Steve Bannon, former White House chief strategist, back in October 2018, that time he said that were it not for Facebook, Twitter, and other social media platforms, it would have been 100 times more difficult for populism to rise, because populists would not be able to overcome the barrier of the traditional media. Bypassing the filter of traditional media and communicating directly with supporters through social media is essential to digital populists such as Bolsonaro, Rodrigo Duterte in the Philippines, Narendra Modi in India, Donald Trump in the US. So attacking traditional media and discrediting journalists is part of the strategy of establishing a direct channel with supporters, with no fact-checking, no questioning, no accountability. Like other increasingly illiberal democracies, in Brazil, Bolsonaro does not need to rely on classical censorship to silence the opposition and the media. He floods social media with alternative facts, drowning out investigations about his government and negative news. And he runs intimidation campaigns against journalists, both online and in the real world. I'm almost finished. Some digital populists are also stealth authoritarians, to borrow the phrase coined by Adam Przeworski, a Polish-American political science professor. They're not like traditional dictators. They don't shut down Congress. They don't arrest opposition leaders or censor the media, at least not in the beginning. They use existing laws and institutions of the democratic regimes for anti-democratic purposes. So people don't immediately notice the erosion of democracy. In Brazil, so far, checks and balances have been able to stop the worst authoritarian impulses. But more than ever, we need a vibrant media, an independent judiciary system, and a strong Congress to make sure that the institutions continue to function as they are supposed to in a democracy. Obrigada. Obrigado, Patrícia. E você estava no tempo correto, eu não estava te pressionando. Tá bom, eu acelerei, cortei um pedaço. Não, você quer complementar, por favor? Não, tudo bem, não tem problema. Tá bom. Obrigado, Patrícia. E eu vou começar primeiro agradecendo a todos, e tem perguntas que acho que vão dar uma continuidade interessante ao que vocês todos falaram. Agnès, se você me permite, vou endereçar uma pergunta para você, da advogada e querida amiga Thaís Gasparian, que está aqui na audiência, um fenômeno que tem acontecido no Brasil, que é o ataque judicial a jornalistas. Entidades patrocinam ou organizam dezenas, centenas de ações pelo país todo contra jornalistas, o que cria um problema logístico e econômico, porque o jornalista teria que se defender em dezenas, centenas de municípios num país deste tamanho. Como é que ele faria? E como é que você vê isso que a Thaís chama de judicial harassment, esse ataque judicial contra jornalistas? Agnès, por favor. Thank you very much, Ricardo. Thank you to Thais for raising this issue. Look, I'm not sure that there is much I can add to what you have already described. I don't think this is a new phenomena in Brazil. I remember when I worked at Article 19, 10 years ago, we already had many defamation lawsuits against a single journalist in many different places and municipalities. So I think it has been a traditional method of silencing journalism in Brazil, as far as I know, but I'm no expert, for
for quite a while. It's clearly, you know, it is in relationship with the justice system of Brazil that I do not know sufficiently to comment upon, as to how the same lawsuit could be filed in so many different places. You know, I don't know. I think it's in my experience, judicial harassment is a common phenomena, but not like it is played out in Brazil. I think Brazil has mastered judicial harassment to a very high level. And, you know, I'm not sure there is much more I can say, except that it is clearly, in its impact, a violation of freedom of expression, and in its process, an undermining of the rule of law. Perfeito. Obrigado, Agnès. A Ana Toni, que está aqui no nosso painel, se você quiser me complementar, Ana, mas você levantou uma questão importante que talvez a Denise pudesse tentar nos dizer se há algum dado específico nesse estudo recentemente divulgado pelo artigo 19, que são as agressões em liberdade de expressão contra artistas, né, na área da cultura. Tem algum highlight específico sobre isso no estudo, Denise? Sim, obrigada, Ricardo. Queria complementar a pergunta anterior. A gente tem um caso bem recente do jornalista J.P. Cuenca, que está sendo processado em 74 diferentes jurisdições, né? Por um Ou seja, une as duas perguntas, né? Esse caso, né? Exatamente, por uma questão que envolvia. Então, de um lado, tem uma recente decisão do judicial que diz que é ilegal, né, que reconhece a ideia do assédio judicial e que é ilegal e que está sendo já pensada como um elemento de resposta para esses casos, né? E isso, em parte, porque existe no Brasil hoje uma estrutura razoavelmente instalada de defensorias públicas que começam a trabalhar com os temas de liberdade de expressão e que estão em todo o país. E exatamente para responder a demandas que são disseminadas, como, por exemplo, a perseguição artística. Este é um tema muito importante que, no último período, se demonstrou extremamente crucial assim, para o projeto de autoritarismo, de populismo autoritário que a gente vive no Brasil, que é exatamente limitar a possibilidade de expressão artística, seja em cartoons. A gente teve um episódio em novembro do ano passado, durante a Semana da Consciência Negra, onde um parlamentar associado a este governo tirou e quebrou uma obra de arte que estava numa exposição dentro do Congresso Nacional, né? Isso gerou uma reação, inclusive uma campanha que o artigo 19 fez sobre cada vez que uma arte é destruída, a gente produz 20, né? Um concurso com 20 cartoons sobre a questão racial que está online. E nós vimos também, o Instituto Samambaias tem acompanhado isso, censura em editais de acesso a recursos públicos para montagem de peças de teatro, para publicação de documentos, para fazer documentários. Então, censuras também a desmonte, né? Bom, o Ministério da Cultura foi fechado e há um desmonte dos institutos e das diversas instituições que tratam do ambiente da cultura. Bom, para isso é preciso uma reação, e uma delas é exatamente organizar esse campo legal em cooperação com a Defensoria Pública, para poder reagir adequadamente, né, e instar o Poder Judiciário a defender princípios de liberdade de expressão artística e contra a censura. Então, esse é um elemento muito relevante, porque proibir as artes é proibir o futuro, é proibir qualquer visão, né, para além do que a gente está vivendo isso. Sim. E eu acho que esse é um tema assim central e que vem crescendo, digamos, a reação no Brasil à defesa, né, das liberdades artísticas. Sim, e olha, Denise, complementando aí o seu relato, o Bruno Luna, aqui da nossa audiência, lembra, citando o Darcy Ribeiro, que mencionou há décadas que a crise da educação no Brasil não era uma crise, e sim um projeto. O Bruno afirma que o atentado
contra a liberdade de expressão não é uma crise, e sim um projeto. Então, obrigado por nos lembrar desses pontos. E a gente está quase chegando ao final, mas o Tom quer fazer uma perguntinha para a Inês. Tom, eu vou abrir teu microfone aqui, por favor. Pois é, muito obrigado, Ricardo. A seu próprio risco, se abre o microfone para mim. Desculpe, gostei muito da conversa. Falo agora para a Inês, eu queria aproveitar a Inês um pouco. Inês, could you please talk to us about the murder of the Washington Post journalist Jamal Khashoggi? People may not know, although I think everybody does, that you were the special rapporteur for the UN on his death. There have been recent developments, including holding those the government of Saudi Arabia responsible. Is there much that can be said? Is there an effective counter-reaction to the brutal murder of Jamal Khashoggi 2 years after his death? Thank you, Thomas. So yes, with regard to Jamal Khashoggi, I think what we have learned from the last 2 years is how important it is for international media, civil society, families to keep the issue on the agenda and to keep demanding answers. I think while clearly the head of the Saudi government has escaped accountability for the moment, the last 2 years has shown that he has not escaped scrutiny and he has not escaped the court of public opinion. And that is that's very important. It is bad enough that we have to suffer people or journalists have to be killed. It is even worse when those killings are the object of silence and lack of reaction. And it is up to us really to continue putting the issue under the spotlight and to ensure that those who kill don't do that in total obscurity, and that they will continue to be hunted wherever they go, and I mean that in a peaceful fashion, either through the media, in any meeting that they do or organize, such as the G20. When it comes to Saudi Arabia, much has been done at the moment. I mean, the G20 meeting is not a success for Saudi Arabia, certainly not what they were expecting, and it is not only because of COVID-19. The mayor of the largest city in the world have declined to participate. Civil society has declined to attend the G20, and I am certainly hoping that in November, countries and head of governments will also decline to attend, at least at the highest level. Yesterday, there was a lawsuit filed against Mohammed bin Salman in a Washington court. And while, it doesn't mean that Mohammed bin Salman will end up behind the bars in the United States, I think it's going to make it more difficult for him to travel to the United States. Today, the Intelligence Committee of the American Senate, as is the chair of that committee, is pushing for a new act called the Jamal Khashoggi Act, which will impose sanctions on all head of state and government officials who are threatening journalists or harassing journalists, or who are failing to investigate and prosecute those who are guilty of such act. And I can, based on what I have heard, no doubt that Brazil could fall in that category. So there are a number of actions that we, private actors, can take, can invite officials to take, which
ensure that no one can fully get away with killing a journalist. And I think that's, to me, the most important message. We cannot resuscitate Jamal, but we can ensure that on the back of his death, more journalists will be protected. And it is in our hands to do so. It is in our hands to write the history, not to let those governments, those officials, to run the historical storyline. So can we, and we should do all we can. And I fully agree with one of the comments we just heard, that what we are confronting is a project, not a crisis. It is actually absolutely a project. It is a project of debunking the system that we established after World War II. Consistently. It is a project to get rid of international and domestic human rights protection. It's a project that seeks to place patriarchy and traditional principle of society in the center of that project. And it is a project we must not only resist, but we must fight against, we must disrupt, we must rebel against. It's not just about resisting, it's about continuing to demand the rights to be protected. And I want to say here that Black Lives Matters, the Me Too movement are, to me, the symbols of what we must do. They are not just resisting those guys. They're going on the offensive, and they are saying whatever is happening right now, we are going to keep asking for what is ours. And that's, I think, what we need to also hold on to, not just resist the attacks, but continue to go on the offensive, continue to claim rights, new rights and old rights. Thank you very much. Sure, Agnes. We thank you very much. Tem duas perguntas para a Patrícia, uma derivada da Thaís Gasparian. Patrícia, a Thaís queria saber como essa coisa do judicial harassment, o seu testemunho como repórter, como é que você se sente? Mas a Denise tem uma pergunta para você também, então eu queria que a Denise fizesse e você respondesse as duas. Por favor, Denise. Enfim, minha pergunta vai um pouco também no sentido do que a Agnes acabou de falar. O relatório global também mostra que há um aumento de resistência, há mais protesto no mundo, né? A boa notícia é que há muito mais ataques à liberdade de expressão, mas há mais resistência, há mais protestos organizados, há mais manifestações, e há algumas experiências, como da Tunísia, né, que se reorganizou em relação à questão da liberdade de expressão. Então, minha pergunta para a Patrícia é exatamente isso, Patrícia. Como é que você, que está no epicentro de uma crise, sendo atacada, como é que você vê a resistência no Brasil e o que você acha que é interessante, importante e útil a gente fazer? Bom, obrigada pelas perguntas. Eu vou começar pela da Thaís, que, no caso, também está me defendendo, e a Thaís teve à frente, a Thaís Gasparian teve à frente do caso da Elvira Lobato, né, que foi um assédio judicial maciço, que eu acho que é a mesma coisa que está acontecendo com o Cuenca agora. Eu acho que esse tipo de assédio, por exemplo, eu estou enfrentando um processo agora em cima de uma reportagem feita em cima de uma planilha obtida com a Lei de Acesso à Informação. Então, isso mostra que ele é mais um instrumento que eles vão usar e é um instrumento eficiente, né? E a gente viu isso não só no Brasil, nas Filipinas, por exemplo, com a Maria Ressa, um dos instrumentos foi isso, ela chegou a ser presa. Na Turquia também é muito usado esse instrumento judicial. Eu tenho até medo, se a gente pensar que a gente está vivendo agora um momento de moderação, entre aspas, do governo federal, se o governo federal não vai ficar menos óbvio em sua intimidação aos jornalistas, né, e optar por esses instrumentos mais sutis, mas insidiosos, do tipo assédio judicial, esse tipo de coisa, né, a seguir aí da moderação. E a pergunta da Denise, eu acho duas coisas assim.
Uma que eu acho que sim, existe uma conscientização e uma coesão na sociedade civil. Eu vou falar nos acontecimentos, por exemplo, que foram ataques misóginos contra algumas jornalistas, eu entre elas. Teve uma união muito grande das mulheres, das jornalistas mulheres, né? Manifestos, da sociedade civil. Então, assim, existe uma reação. Por outro lado, eu tomo cuidado com a palavra resistência. Eu acho que os jornalistas, nós não somos resistência. A gente não pode assumir essa posição. A gente não é oposição, não é resistência, a gente é crítico para os dois lados. Esse é um perigo, né? Quando você está em governos que são abertamente hostis à imprensa, o outro perigo é a imprensa assumir um papel de oposição, que também não é o correto. Perfeito. Então, eu acho que isso é importante. Muito bem. Nós estamos... Obrigado, Patrícia, a todos. Nós estamos chegando nos minutos finais. Eu vou, então, passar a palavra para o Tom Treba, não sem antes agradecer, Tom, a oportunidade... como colegas no Conselho do Columbia Global Center Brasil, Rio de Janeiro, a oportunidade de estar aqui com pessoas com uma contribuição tão incrível para esse assunto, muito preocupante. Eu queria, então, devolver a palavra a você, Tom, para o seu encerramento aí do webinar. Obrigado, Tom. A primeira palavra tem que ser de agradecimento. Thank you very, very much a todos, esse grande painel, e a você, Ricardo. Fizemos uma votação enquanto o debate corria e escolhemos você para continuar trabalhando perto do Columbia Global Center e a Samambaia Filantropias para liderar esse projeto. E falo isso em tom de respeito para você, mas também com toda seriedade. Eu acho está aceito. É ótimo. Eu sei que não estou te constrangendo em público, mas eu gostaria de parabenizar todos. Eu não sei, eu saio desse debate com uma mistura de medo e trepidação, e ao mesmo tempo com um sentido de esperança de que tem pessoas como Patrícia, Ana, Denise, você, Agnès, que não desistem, que continuam fazendo o seu trabalho. Então, as minhas palavras de encerramento são essas, de admiração. Meus votos, talvez, olhando você, Patrícia, que segura, que se protege, que saiba que não está sozinha nessa sua batalha para falar a verdade e nada mais, nada menos do que a verdade do que está acontecendo para seus leitores, para todos nós, e não deveria sofrer essas agressões. Você sabe que todo mundo compartilha isso, mas eu desejo você que fique muito segura e saber da solidariedade de nós. E ainda mais feliz que a Columbia te homenageou a semana passada, que uma forma de indireta, talvez, de chamar a atenção ao caso do abuso de jornalistas mulheres, no caso no Brasil, e uma forma de proteção, que esse holofote global sobre o Brasil vai ajudar não só você, pessoa física, mas toda a sua profissão. Denise, um grande prazer falar com você. Te queria agradecer novamente por ter demorado a publicação do relatório anual do artigo 19 para coincidir com nosso webinar no dia de hoje. Queremos muito entrar em detalhes, talvez expandir e divulgar mais ainda o que esse artigo diz sobre a América Latina, América do Sul e sobre todo o Brasil. Obrigado pelo seu grande esforço. Esperamos cada vez mais estreitar a parceria que nós temos com o artigo 19. E, finalmente, Thomas chega nos finalmente. Agnès, thank you very, very, very much. Very proud of the work that you do and the passion with you do it, the ideals you hold high at Columbia University and worldwide. We look forward so much to having you with us again, and also just to call attention to your personal bravery as well, and taking on so many cases which get powerful governments around the world very angry. And so that's not done without a mixture of risk and journalistic fortitude and an even greater and ever greater respect for the need to seek the truth and to speak truth to the governments of the world that don't want to hear it. So, muito obrigado a todos. Já fiquei meio fui além, Ricardo, do que eu deveria. Mas ótimo.
espero e repeto que isso aqui não é apenas uma parte, um passo a mais no caminho, que todos nós estamos caminhando e que estaremos em contato com os próximos passos, próximas novidades nesse projeto Liberdade de Expressão. Muito obrigado a nossos parceiros e sempre a Samambaia Filantropias e novamente a todos vocês e a todos. Eu sugiro, Tom, que façamos um até breve, né? Até o próximo. Até o próximo, então. Certo? Não é um adeus, é até o próximo. Thank you very much, everyone. Muito obrigado. Thank you, Ricardo. Tchau, obrigado a todos. Tchau. Obrigada, Tchau. Tom. Muito obrigada. Tchau, Patrícia, Denise, Agnes. Hello. Bye, bye.